tem a gente fala muito sobre a questão, hoje em dia fala-se muito sobre a questão de, recomenda-se a cesárea e às vezes não era necessário. Uhum. Então tem algumas questões que realmente tem que ir para uma cesárea? Sim, e isso é muito importante, mulheres se informem, estudem, porque o que tem de indicação que não é indicação verdadeira de cesárea, eu leio páginas, às vezes, de mulheres dizendo quais foram as indicações das suas cesáreas, não eram indicações verdadeiras, né? Então, existem algumas poucas indicações. Então, tem indicações médicas, que a gente sabe que são indicações absolutas de que vai ter que ser cesárea, não tem jeito, é muito arriscado a gente partir para um parto normal. Então, um bebê que seja em posição córmica, que a gente chama, que é um bebê que ele está na transversal, dentro da barriga, ele não está nem cefálico, nem pélvico, ele está na transversal. Esse bebê não tem como nascer de parto normal. Você pode, com 36 semanas, talvez fazer uma versão, que a gente chama que é externamente, né, no abdômen da mãe, fazer uma movimentação para virar esse bebê. Mas também tem os seus riscos. Mas então, se ele permaneceu, chegou lá nas 39 semanas, ele está córmico, está na transversal, precisa ser cesariana, não tem jeito. Uhum. Uma gestação gemelar, que o primeiro gemelar não está cefálico. Então, se ele estiver sentado ou se ele também estiver córmico, também tem que ser cesárea. Então, tem algumas coisas, né? Então, se tiver rotura uterina, que é uma situação grave na gestação, tem que ser cesariana. As pacientes questionam muito se eu tenho uma cesariana antes, precisa ser cesárea? Não, uma cesariana antes não. Nem duas, hoje em dia a gente está provando que até com 2 cesarianas anteriores a gente pode tentar parto normal. Então, aumenta o risco de ter cesárea anterior, é você ter um risco de rotura uterina, que é isso que eu comentei, que é uma urgência, né? Uhum. Então, se você teve uma cicatriz no útero, se você teve uma cesariana, você tem um risco 1,6 maior de ter uma rotura uterina do que uma paciente que não teve. Depois de 2 cesarianas, aumenta para aproximadamente 2 vezes, o dobro de chance de ter uma rotura uterina. Uhum. Mas mesmo assim, não tem uma contraindicação. Então, no ambiente hospitalar, a paciente consciente, o médico seguro, tendo essa discussão, ciente dos riscos, esse é o mais importante. Não fazer alguma coisa só porque você acha. Saiba quais são os riscos, o que pode ter de consequência para você, para o seu corpo, para o bebê, e decida. Então, tem uma lista enxuta de indicações absolutas de cesariana, e elas têm que ser seguidas. Existe uma lista de indicações relativas. Por exemplo, o bebê está pélvico, o bebê está sentado. Não é indicação absoluta. Mas a maior parte dos médicos indica cesariana. É uma situação um pouquinho mais delicada, porque é isso. Pode ser que dê tudo certo, pode ser que dê tudo certo. A consequência não é agradável quando ela não dá tudo certo. Então fica nessa... Isso ainda pode ser debatido, né? Agora, a coisa do tipo, uma circular de cordão, que é um achado comum no ultrassom. Fez ultrassom, tá com uma circular de cordão. Olha, tá com uma circular de cordão, vamos ter que fazer cesariana. Não. E isso requer que vocês se informem e se atualizem. E tenham confiança no médico que está te acompanhando. Se você está ali achando que ele está te induzindo, você não tem uma relação de confiança com ele. Muda, ou procura uma segunda opinião, ou discute com as suas amigas para descobrir, né? Mas a gente já escutou de tudo. Uma vez uma paciente chegou para ter parto e falou assim, eu vim para cesariana, meu médico está vindo, porque ele falou que eu estou tendo contrações para cima. Para cima. Contrações para cima. E aí é isso, sabe? Tipo, você fica com dó, porque não tá sendo justo com a paciente e ela tá sendo, né, levada a optar por um parto que teoricamente, às vezes ela até queria mesmo, às vezes foi um conforto o médico falar assim, olha, vai ter que ser cesárea. Ufa, eu já queria mesmo, mas eu tava me sentindo pressionada a ter parto normal. Tem muita gente que passa por isso. Eu tenho uma amiga que ela falou pra todo mundo, com 38 semanas, a gente foi ver e não tem dilatação nenhuma, então a gente vai ter que fazer cesárea. Só que eu sabia que ela queria uma cesárea, eu falei, faz a cesárea, tá tudo bem. Mas não fala pra todo mundo, porque tem mulheres que vão acreditar, e às vezes, né, uma amiga, a irmã, vai falar, não, então eu vou ficar atenta. A minha dilatação só começou em trabalho de parto já, assim. Então não tem... Tem até 41, às vezes até 42 semanas. 41 semanas é o que a gente segue, né? Pra ter trabalho de parto. Às vezes vai acontecer de ter dilatação e começar a ter condição com 40 semanas e 5. E se tiver tudo bem, seguimos até lá. Mas é isso. O parto tem que ser o parto que a mulher quer ter, o que ela deseja ter, não o que é o da moda, não o que a melhor amiga teve, não o que a mãe teve, que é um ponto importantíssimo. Tem paciente que acha que a via de parto, ela é genética. Ela geralmente não é genética. A não sei que tem alguma condição específica ali, óssea ou de estrutural, genética da bacia, mas normalmente não é genético. Então, não é porque sua mãe, sua avó, sua tia, sua prima, todas tiveram cesariana que você não pode ter parto normal. Tem que ser avaliado caso a caso, né? Mas tipos de parto são esses, né? Então, a gente considera parto via vaginal e via abdominal, que é a cesariana. E aí, dentro desses dois tipos de parto, existem uma gama de parto, né? Então,
Pode ser uma cesariana de urgência, pode ser uma cesariana eletiva, que é marcada, pode ser uma cesariana no trabalho de parto. Então, paciente que não quer nem ter o risco de sentir dor, ela vai deixar marcada a cesariana com 39 semanas. A gente não recomenda marcar antes de 39 semanas se estiver tudo bem. Mas é eletiva, não aconteceu nada, não sentiu uma dor, tá lá chegando com a família tranquila, porque ela quer Foi o meu caso. Quer estar bonita, quer estar com o cabelo bom, com a fotógrafa, tudo, e tá ótimo, é uma opção sua, e você tem todo o direito de escolher isso, né? Tem paciente que não, olha, eu quero cesariana, mas eu quero respeitar o tempo do bebê, então eu quero cesariana, mas eu quero esperar entrar em trabalho de parto. De novo, tem que saber qual é a condição disso, se não tem nenhum risco, né? Se o bebê tá pélvico, pode ser um risco, mas se não, tá tudo bem na gestação, tudo bem, então espera. E aconteceu com 40 semanas e 3 dias a cesariana dela. Porque ela queria. Ela chegou em trabalho de parto, tava com 6 centímetros de dilatação, mas não quero cesariana, então tá bom, vamos pra cesariana. Se o bebê tiver encaixado, deixa de ser possível ir pra cesárea? Vai existir um ponto de não ter como voltar atrás. Então, acontece, às vezes, de paciente que não queria parto normal, de que estava planejado para fazer uma cesariana, mas chegou no pronto-socorro quase como você aconteceu na sua casa. Chegou no pronto-socorro de uma maneira que já está tão dilatado, tão baixo, que assim, olha, em 2 forças o bebê vai nascer. Então, é uma manobra extremamente arriscada você ter que empurrar o bebê para cima de novo para poder tirar via cesariana. Então, a gente fala, olha, vamos fazer uma anestesia aqui de urgência em você, às vezes não dá nem para sentar para fazer anestesia. Sim. Eu acho que você lembra disso, tem que sentar para fazer anestesia. Às vezes faz com a anestesia de lado, com a paciente deita de lado, porque ela não consegue mais, de tão baixa que a cabeça do bebê já tá. E aí vai ter que nascer normal. Então existe sim a possibilidade de não dar mais tempo de fazer uma cesariana, de ter que ser, não tem o que fazer, infelizmente. De novo aquela coisa do controle. A gente Exato. não tem. A gente falando de controle. Eu queria cesariana, enfim, várias questões como o parto normal, que eu já falei em vários episódios, medo, dor, né? Só que eu escolhi, antes eu queria entrar em trabalho de parto para ir para uma cesárea. E aí foi acontecendo diversas coisas na gestação que eu falei, eu quero ter controle sobre alguma coisa. Então eu quero, tipo, ir com tranquilidade pra maternidade e tal. Então vou agendar. Aí deixei agendado. Beleza, fui, cheguei super cedo, tal, fiquei lá, tudo de boa. E aí eu tive a complicação no parto. Então, assim, a gente não tem controle sobre tudo. Poxa, e aí parece que tá tudo encaminhadinho. Não tem. Não Às vezes sai tudo como esperado. E é ótimo quando a gente consegue, mas são muitos fatores distintos para conseguir ter controle sobre tudo, né? Sim. É difícil. E aí, falando sobre parto normal, quem tem pré-eclâmpsia pode tentar um parto normal? Pode. Então, vamos por um depende em vez do um pode, né? Então, pré-eclâmpsia, que é um quadro de hipertensão após a 20ª semana da gestação, que tem ali edema e também proteinúria, que então é um acúmulo de proteína na urina. Então, essa é uma doença da gestação que tem que ser acompanhada. Então, às vezes a paciente chega lá no final e tem indicação de internar por conta da pressão estar muito alta, risco de ter eclâmpsia, que seria então convulsão na gestação. Isso a gente quer evitar de qualquer maneira, é um índice de mortalidade alto. Mas não necessariamente. Então, estando tudo bem, a gente vai fazer exame de sangue, mas estando tudo bem, se for só ali a pressão que está um pouquinho mais alta, a gente pode induzir o parto para parto normal. E aí vai ter, é uma situação mais delicada. Então já não estamos falando mais de uma gestação de baixo risco, né? Então é um quadro que exige uma atenção extremamente individualizado. Estando tudo bonitinho, é só a pressão, e mesmo a pressão a gente está conseguindo controlar no ambiente hospitalar, tudo bem, a gente induz para um parto normal e vamos lá seguir. Ao longo dessa indução ou do trabalho de parto, olha, está fazendo pico hipertensivo, alteraram os exames laboratoriais da paciente, tem o risco dela fazer uma eclâmpsia ou uma síndrome de HELP, que é uma outra complicação. Vamos para cesariana e muda no meio do caminho. Funciona assim, esse é o bom de estar dentro do ambiente hospitalar, né? Mas não é uma contraindicação absoluta a parto normal pré-eclâmpsia. Isso é importante, né? Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio, mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir.